vai sobre direção com segurança. Mas quero chamar a atenção na nossa mandala de implantação do elemento automação de processo. Primeiro ponto, na instalação de uma governança, é fazer um diagnóstico. O diagnóstico é a referência entre uma situação atual e uma desejada. É um despertar. É quando eu entendo que eu tenho não conformidades. A aplicação sistêmica de diagnóstico me diz para onde eu estou, se eu estou parado ou se eu estou caminhando. O segundo ponto é trabalhar o perfil da liderança, então um componente humano. Então, equipes de alta performance têm perfis complementares. Eu falo em empresa, então eu preciso de ataque, meio de campo e defesa. Perfil não se muda de uma hora para outra, mas existem ferramentas, como diz o Enneagrama, que me dá o perfil. O meu autoconhecimento é fundamental para o meu crescimento. Se eu faço o que eu gosto, eu não tenho trabalho. Às vezes a gente quer forçar alguém para fazer algo contra o seu temperamento. Aí tem um ditado: não queira fazer o corpo cantar, você não vai conseguir, e ele ainda vai ficar muito irritado com você. Terceiro elemento, planejamento estratégico. É a bússola da gestão. É um mapa que precisa ser compartilhado com a equipe para se chegar no objetivo. O PDCA, planeje, faça, cheque e atue, é o ciclo virtuoso para o crescimento geral. Agora, eu tenho gestores que têm maturidade para entender a importância do planejamento como ferramenta e aqueles que ainda veem como uma burocracia. A gente sugere que vocês comecem na empresa de vocês, criando um quadro, um canvas, onde com post-its vocês coloquem: eu gostaria sobre a ótica minha do dono do financeiro, isso, mercados e clientes, isso, processos, estruturação interna, isso, capital intelectual, pessoas e conhecimento, aquilo. Já é o início de um planejamento. Quarto elemento, a estruturação organizacional. É nada mais, nada menos do que um arranjo tático de como a empresa está se organizando. Então, eu tenho uma área comercial para vender o quê? Meus produtos, mas eu preciso de toda uma área de infraestrutura. Isso aqui são componentes do nosso sistema que nós vamos estruturando as empresas e utilizando sempre métodos como 5W2H. Indicadores. Quem não mede não sabe se você está indo no caminho certo. Então eu não posso melhorar algo que eu não possa medir. Então é fundamental a definição e acompanhamento dos indicadores da empresa. Mas finalmente o elemento automação de processos. Pense a automação de processos como se fosse um modelo de franquia da empresa de vocês. Então aqui eu tenho um fluxo que é um primeiro nível, é um papel, mas esse fluxo se torna um processo automatizado. Primeiro a gente desenha a situação atual, depois a gente compartilha com as pessoas que participam desse fluxo e a gente registra ações de melhoria, prevenção e correção, a MPC. Depois a gente começa a redesenhar esse fluxo, pensando no que é que um ambiente automatizado pensa no e-commerce, quando você faz uma compra pela internet, o que é que aquilo pode te dar. Depois a gente compartilha com os pares. Então, para que todos vejam: eu faço isso, eu entrego para você, você entrega para fulano, e cada um dá opinião, sobre o trabalho do vizinho do outro. Então isso dá uma visão sistêmica e dá um empoderamento das pessoas. Faça uma documentação, procedimento operacional padrão. Mas lembre-se o seguinte: um POP é somente um mapa. Agora, a automação do processo é um Waze, é um GPS. Ele te mostra a tua empresa em movimento. Então, tudo que é feito na automação é gerado banco de dados, indicadores automáticos, e eu tenho uma matriz de calor onde eu vejo os gargalos dia a dia, onde as tarefas estão paradas em cada etapa do fluxo. Geramos documentos automatizados com QR Code, código de autenticidade, ou seja, eu não preciso estar fazendo assinaturas e meus documentos eles são autênticos. Eu tenho um banco de dados que pode ser acessado por todos, autorizado. O que é que nós ganhamos? Produtividade e redução de custos.
formulário eletrônico com as instruções na tela, que vão mudando de acordo com os preenchimentos. Eu tenho o capital intelectual da empresa na tela, na automação e não na cabeça das pessoas. Eu tenho rastreabilidade de tudo que é feito, com identificação dos gargalos e como diferenciais: geração de documentos automáticos, checklists, ações gerenciais, indicadores automáticos. Significa menor tempo de produção, mais negócio. Finalmente, meritocracia. Então, se eu entrego produto e serviço ao cliente, eu tenho um indicador. Se eu tenho um indicador, eu posso estabelecer uma meta. Se eu tenho uma meta, eu faço uma medição. Consequentemente, eu tenho o desempenho. Se eu tenho desempenho, eu posso estimular a meritocracia, o senso de propriedade, busca por resultados e comprometimento da equipe. Fator crítico do sucesso. Tudo isso é muito bonito. Se eu não tiver líderes que queiram melhorar a sua estrutura, organizar a minha empresa em mãos, eu não tenho nada. Ou seja, eu preciso ter gestores faca nos dentes, aqueles que sabem que não é fácil, mas eu tenho ganho. E a pergunta que sempre, quando a gente começa um trabalho, o pessoal diz: Thompson, isso é coisa de multinacional. E eu digo: não, a multinacional é multinacional porque tem essas coisas. Bom, por que DNI? Veja, aqui nós temos uma amostra do mundo real, do mundo empresarial real. Aqui nós temos todos os meus clientes em consultoria organizacional, eles precisam de todas essas atividades, todos esses negócios que estão aqui. Então, uma vez por semana, eu tenho a oportunidade de me encontrar com o mundo de negócios real. Aqui nós crescemos, fazemos negócio, criamos amigos. Então, obrigado.